Boa noite, pessoal. Nós vamos estudar um pouco das abreviaturas que são usadas nos processos administrativos, previdenciários, para a gente ter uma ideia e ficar mais fácil para quem, for ler algum dos procedimentos, se usa muitas de abreviaturas. E essas abreviaturas têm uma importância muito grande no cotidiano previdenciário. Então a gente tem aqui a DER, que é a data de entrada do requerimento administrativo. E nós vamos ter também a confirmação da DER. Hoje é um algo muito importante, principalmente com mudanças, de emendas, mudanças legislativas. A DIB é a data do início do benefício. Nem sempre a data do início do benefício vai ser a data da entrada do requerimento, tá? Então, a gente precisa fazer essas diferenciações. A DIP, P, é a data de início do pagamento. DCB é a data de cessação do benefício. E DID, data de início da doença, que é diferente de data de início da incapacidade. Podem coincidir a data de início da doença com a data de início da incapacidade, mas não necessariamente serem na mesma data. E o pedido de prorrogação. Então, eu vou começar com uma tela, não deu para fazer isso em PowerPoint, eu quis fazer uns desenhos para a gente poder mostrar isso no tempo, tá? E ficar mais fácil. Espero que vocês consigam visualizar e entender. Então, vamos colocar aqui uma pessoa que se filiou, já está afiliada à Previdência Social há 20 meses. Então, já está contribuindo há 20 meses como segurado da Previdência, né? Vamos dizer que é um segurado empregado, tá? E ele sofre de uma doença, né? E a data de início da doença vai ser o mesmo da data de início da incapacidade. Aqui, nós estamos colocando aqui uma coincidência, mas não necessariamente isso pode acontecer, porque alguém pode ficar doente e se ele é segurado empregado, eu não queria antecipar, mas para vocês entenderem, por exemplo, nós vamos estudar o auxílio-doença, né, que é o auxílio por incapacidade temporária, né. Então, ele pode ficar doente, se ele é segurado e empregado, ele só vai receber a partir do 16º dia do INSS, tá. Então, esses 15 primeiros dias vão ser vai ser a empresa que vai pagar. Então, vamos supor que ele está doente e a empresa paga, então não vai ter início da incapacidade para fins previdenciários. Então, aqui no nosso caso, há uma coincidência da incapacidade e da doença darem-se no mesmo dia, tá? E aí ele faz um pedido, ele dá entrada no pedido administrativo, tá? Data de entrada do requerimento. Então, é o pedido administrativo de um benefício previdenciário, que aqui no nosso exemplo pode ser um auxílio-doença, poderia ser até o quê? Auxílio permanente, né, que é o antigo aposentadoria por invalidez. Mas aqui, então, aqui nós vamos ter o quê? A data de entrada do pedido administrativo. E isso é muito importante para fins de tudo, até para pensão por morte. Vamos supor, a gente vai estudar, a gente já viu quem são os dependentes, que o dependente se inscreve e demonstra que é dependente para fins de obter uma pensão por morte. Então, a data de entrada do requerimento vai corresponder ao quê? A data do óbito. Quer dizer, ele comunica esse óbito, ele tem um prazo para comunicar esse óbito, então se tiver dentro desse prazo, ele é a partir da data do óbito, já não vai ser a partir do pedido administrativo.
Mas então é importante a gente saber, esse tipo de nomenclatura. Então ele faz um pedido administrativo, data de entrada do requerimento, e o INSS, né, indefere esse pedido administrativo. Com o indeferimento do pedido administrativo, o que que este segurado faz? Ele ingressa com uma ação judicial. Ingressando com uma ação judicial, o que que ele vai pedir? Ele vai pedir que o benefício previdenciário dele, no caso, ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tenha, retroceda a data do pedido administrativo, porque durante todo esse período pode ter passado muito tempo. Bom, judicialmente, o que que vai acontecer? Ele também vai ter que fazer uma perícia judicial. Isso daqui é tudo muito simplificado para a gente entender essa nomenclatura. Ele faz a perícia judicial. Na perícia judicial, o perito vai ter que dizer desde quando ocorreu esta incapacidade. Então, ele vai ter que dar um prazo, vai dizer que desde quando ocorreu essa data, a incapacidade. Essa incapacidade coincide com a quando, ingressou com o pedido administrativo? Pode ser que não. E também esse perito, vai ter que também dizer até quando há uma previsão para que, essa incapacidade permaneça. Então ele tem que dar essa previsão de incapacidade. O juiz, aqui no nosso caso, ele deu pela procedência e ele, seguiu a perícia que também reconheceu que a data do início do benefício e a data de entrada do requerimento devem ser a data do início, lembra daquela outra data do início do benefício, a DIB. Por quê? Porque o perito judicial disse que na data do requerimento, de fato, ele estava incapaz, tá? Agora, na sentença, o que que o juiz vai ter que fazer? O juiz também vai ter que dar uma previsão até quando este benefício é devido. Isso tem mais ocorrência quando? No auxílio-doença, tá? Na aposentadoria por invalidez, ele vai ficar aposentado enquanto permanecer aquela incapacidade total e permanente. O auxílio-doença, não, ele é provisório. Então, o perito judicial vai ter que fazer uma previsão e o juiz pode ou não se valer desse perito judicial e manter. Então, ele vai dar uma previsão. Então, vejam, aqui vai ter uma sentença e essa sentença já colocou que a data do início do benefício é a data de entrada do requerimento. E a partir deste momento, ou a partir de uma tutela, de uma liminar, aí a gente vai mudar de tela. Vamos ver se eu consigo mudar aqui de tela. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos mudar de novo. Para ver se dá para ver essa outra tela. Tá, agora sim, a gente está em outra tela. Então, aqui eu pus datas, né, então o que a gente, pode ver é que a data do início do benefício dado na sentença, né, coincide com a DER, né, e, essa, liminar poderia ter sido já, se fosse um procedimento ordinário ou dependendo, não que caiba muito mandado de segurança, mas depende da situação, pode até em certas, situações caber liminar, mas vamos dizer que isso é mais próprio para uma tutela. E na tutela foi concedida o quê? A tutela para reconhecendo a a que teria direito ao, vamos dizer, no caso, ao auxílio-doença, e que, esse auxílio-doença é a partir do momento em que se concede a tutela. Agora,
pode acontecer de na tutela não tinha ainda perícia e não ser concedida. Então vai ser concedida a partir da sentença, tá. Então, aí o que que acontece? A partir do momento que tem uma sentença, começa o quê? Data de início do pagamento, olha lá, DIP, data de início do pagamento. Então eu tenho uma sentença e essa sentença já na sentença, antes não tinha concedido a tutela, mas concede na sentença a tutela, e aí começa o início do pagamento. O início do pagamento do quê? Do benefício que ele teria direito. Mas a gente também tem que ver esses atrasados, tá. Então, também vai ter um momento em que vai ter que ser pago esses atrasados. E aí a gente pode ver esse pagamento por meio de precatório ou RPV, requisição de pagamento de valor menor, ou seja, quando que se dá o RPV? Quando ele é até 60 salários mínimos, e aí eu não preciso esperar o precatório, tá? E aí eu pago todo esse período em que foi reconhecido que era desde a entrada do requerimento, tá. Então aqui nós já temos uma DIP, data do início do pagamento, e uma data de cessação do benefício. Vejam, quando eu falei da perícia, a perícia, ela teria que também fazer uma previsão, até quando essa incapacidade vai durar. E aí, o que que a gente tem? Uma previsão e o juiz na sentença tem que colocar essa previsão. A legislação alterou e coloca o seguinte: se a sentença for omissa ou se a tutela for omissa, quanto tempo vai valer, essa concessão? Se na tutela foi omissa e se na sentença foi omissa. A legislação fala em 120 dias. Então, durante 120 dias, a partir do momento em que foi concedido o benefício, ele vai se manter. A partir do 70º, 21º dia, e isso é de forma automática, o INSS vai suspender, a não ser que o segurado ainda não esteja apto para voltar. E aí o que que ele tem que fazer? Ele tem que agendar nova perícia e quando ele agenda, essa suspensão não ocorre e ele continua recebendo. Então é de suma importância que o segurado tenha ciência deste prazo de 120 dias. Pode ser que o juiz coloque, ó, o prazo de duração deste benefício permanece até 120 dias, ou pode ser que ele dê um prazo maior ou um prazo até menor, tá? Mas se ele for omisso, vai valer por 120 dias. Então, essa é a data de cessação do benefício, tá? Então, daí que se fala do PP, que é pedido de prorrogação. Vejam aqui o pedido de prorrogação. Esse pedido de prorrogação é a possibilidade que o segurado tem a partir do momento em que ele tem uma data a voltar. Então, ele verifica que não tenho condições de voltar a trabalhar, exercer atividade laborativa. Então ele entra com um pedido de prorrogação. Veja, aqui a sentença já deu um prazo, ainda que tenha recurso por parte do INSS, porque aqui a gente está falando de uma sentença concessiva, ainda que tenha recurso do INSS, aqui o prazo está correndo. Então, esse prazo, o segurado tem que estar ciente de que ele terá que 15 dias antes já agendar essa nova perícia. Ah, vamos supor que vai vencer a perícia no dia 30 de abril, e ele conseguiu agendar só para 14 de novembro. Até 14 de novembro ele vai receber. E nessa nova perícia, que aí vai ser uma perícia do INSS, essa nova perícia, o que que acontece? Ele pode ser que no mesmo dia ele tenha a alta, o INSS não reconheça que ele ainda permaneça com a incapacidade, tá. Essa nomenclatura é muito importante, tá.
E, aqui a gente vê que o INSS, teve alterações em 2019 muito importantes, como o artigo 124A, que coloca que o INSS vai implantar e manter um processo administrativo eletrônico. E foi isso muito importante, ainda mais com a pandemia, né, para facilitar o atendimento e o requerimento de concessões, assim mesmo com muitos problemas, né. Eh, e um outro detalhe muito importante é a questão do de poder, né, obter, benefícios com a comunicação, o pedido do próprio registro civil. Então é o 18, artigo 18, parágrafo 4º. Os benefícios referidos no caput, ou seja, o regime geral compreende as seguintes prestações, inclusive em relação a eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Então, o que que acontece? Poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registro civil de pessoas naturais. Então, hoje, o registro civil das pessoas naturais podem encaminhar o quê? Eletronicamente requerimento e respectiva documentação comprobatória do direito do segurado que requeira algum benefício para, o INSS. Então, os ofícios de registro civil das pessoas naturais estarão, né, autorizadas a fazer essa solicitação. É uma inovação, tá. Eh, Outra coisa também muito importante que é antiga, mas que hoje está sedimentada, é a necessidade do prévio requerimento administrativo. Não se exige o esgotamento da via administrativa, mas se exige o prévio requerimento administrativo. Caso contrário, não existiria o quê? O interesse processual, né. Isso foi muito discutido, havia súmula até no sentido de que não havia necessidade. E hoje isso mudou com decisões e informativos e temas do STF nesse sentido e também do STJ. Outra questão que é muito importante e que é levada em consideração como analogia é a questão do prazo. Então, tem que se fazer, é necessário prévio pedido administrativo. E se o INSS for omisso? A manif a sem a ausência de manifestação do pedido, de manifestação, né, o INSS não se manifesta sobre o pedido administrativo, é tida como indeferimento. E aí, qual é o prazo que é dado? É o prazo constante do artigo 45A, parágrafo 5º, que é de 45 dias. Então, entrou com pedido administrativo, a ausência ou indeferiu ou o INSS não se manifesta, é tido como prazo suficiente para ingressar judicialmente, tá bom? E também a questão do prazo, né, é levado em consideração esse prazo, porque é o que consta como pagamento que deve ser efetuado pelo INSS após a apresentação pelo segurado da documentação necessária para sua concessão, tá. Exceção quanto à não necessidade de pedido administrativo. Quando o entendimento do INSS for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Então, quando todo mundo já sabe que lá no INSS isso não é deferido, então dispensa-se essa matéria. Era o que acontecia com relação a benefício requerido, por exemplo, o reconhecimento de atividade rural, né, do segurado especial. Então, como se sabe notoriamente que não adianta pedir no INSS, porque ele vai negar, então essa matéria pode ser requerida diretamente no judiciário. Nas pretensões de revisão, restabelecimento ou manifestação de benefício anteriormente concedido, salvo depender da análise da matéria de fato, ainda não levada ao conhecimento, é óbvio, da administração. Então, o INSS tem o dever legal de conceder
a prestação mais vantajosa possível e a emissão negativa configura o não recolhimento, ao menos tácito, da pretensão. Bom, existem também regras de transição, né, que a gente vai depois ver melhor. Então, que, por exemplo, isso ocorreu antes, né, foram recursos extraordinários em que se reconheceu, não fez o pedido administrativo, entrou judicialmente. E aí, o que que o tribunal fez? Então, aquelas pessoas que não tivessem feito o pedido administrativo, teriam um prazo de 30 dias para fazer esse pedido. E o pedido já existindo judicialmente, sobrestaria o processo por 90 dias, e aí o INSS, tendo o processo judicial já interposto, ele se manifestaria. Se deferido, extinguia-se o processo judicial, e indeferido, continuaria. Então, isso é uma coisa que hoje já não existe mais, porque isso foi uma decisão em 2014. Reafirmação da DER, inteirar nos requisitos derrotados por aqueles preenchidos após o requerimento. O que que acontece? A própria instrução normativa, ela deixa clara, então, o que que é a DER? É a data de entrada do requerimento. Vamos supor que ele, quando entrou a data de entrada do requerimento, ele não preencheu os requisitos para obter o benefício, por exemplo, de aposentadoria. Mas no decorrer do processo, ou após o pedido administrativo, ele preenche os requisitos. Então, o que que o segurado tem que fazer? Ele tem que ratificar esse novo pedido de data de entrada do requerimento. Ele tem que concordar com a nova data. Por quê? Porque quando ele ingressou, ele não tinha ele não preenchia esses requisitos. E agora os preenche, tá? Então, essas são as nomenclaturas mais importantes e que eram importantes vocês terem conhecimento.